Alexandre, a palavra é sua, Deus te abençoe, uma vez mais, seja bem-vindo. Obrigado. Que Deus abençoe a todos nós. É muito bom estarmos juntos aqui. Esses estudos são muito gratificantes para todos nós, porque nós só temos que ganhar. São aprendizados teóricos, mas que eles vão se adentrando em nós e naturalmente com o tempo nós vamos conseguindo partir para a prática de verdade, né? E nos melhorando e progredindo e nos aproximando mais de Deus. Essa é a nossa meta. Coisa boa. E eu vou dar seguimento, nós estamos no capítulo 5. O último estudo foi os tormentos voluntários. E hoje nós estamos na infelicidade real. Eu vou ler um pouquinho e aí a gente conversa daqui a pouco. A infelicidade real. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos do Evangelho segundo o Espiritismo. Todo mundo fala da infelicidade. Todo mundo a experimentou e crê conhecer seu caráter múltiplo. Venho vos dizer que quase todos se enganam e que a infelicidade real não é tudo aquilo que os seres humanos, quer dizer, os infelizes, a supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor ameaçador, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e de coração partido, na angústia da traição, na nudez do orgulhoso que gostaria de se cobrir de púrpura e que esconde com dificuldade sua nudez sob os farrapos da vaidade. E tudo isso, e há outras coisas ainda, se chama de infelicidade na linguagem humana. Sim, é a infelicidade para aqueles que não veem senão o presente. Mas a verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa, mais do que na própria coisa. Muito bom. Vamos conversar um pouquinho, então, para nós entendermos como que funciona a escola ou as escolas do espírito imortal. Nosso Senhor Jesus Cristo vem nos dizer que existem várias moradas na casa de meu Pai. Para que nós entendamos isso, ele está querendo dizer assim: existem vários planetas escolas. Antigamente nós tínhamos aquela ideia que só o nosso planeta era povoado. Hoje nós já temos pelo menos uma impressão praticamente certeira, nós que estamos na doutrina espírita, que não é bem assim. Né? Porque seria prepotência acreditar que só o nosso mundo é habitado. Hoje nós temos livros, principalmente da doutrina espírita, que nos mostra que outros planetas são habitados e principalmente em outros sistemas solares. E por que funciona isso? Cada planeta uma escola. E cada escola tem os seus níveis. Nós estamos numa escola de provas e expiações. Já passamos por uma anterior de mundos primitivos. Nós estamos buscando passar para um outro mundo, que na realidade seria neste mesmo mundo, mas nós estaríamos na categoria de mundo de regeneração. Estamos caminhando para ele. Como na faculdade, a gente vai melhorando a cada ano e vamos passando para lições seguintes. Ou quando a gente está lá no ensino médio e do ensino médio a gente passa para a faculdade, a gente cresceu um degrau. Nós estando neste mundo de provas e expiações, esse nome ele é muito chamativo. E por que ele é chamativo? Porque ele está escrito provas e também expiações. Eu gosto muito de voltar lá na ideia da faculdade, que quando a gente está nos esforçando de verdade, seguindo as lições como devem ser seguidas, buscando a disciplina, a atenção, o respeito pelo professor, o respeito pelos alunos, consequentemente tiramos melhores notas.
E também em grupo, junto com os alunos, porque nós nos damos bem, nós nos aceitamos e respeitamos uns aos outros. Respeitando o professor, é natural também que ele vai nos auxiliar, principalmente nas nossas dificuldades. Aí então, nos esforçando, vamos conseguir passar de um ano para o outro de uma forma, entre aspas, tranquila. Estamos nos esforçando, trabalhando, mas pelo menos vamos passar para o outro ano sem pendências, né? Porque quando a gente fala de provações, é o curso normal do espírito aqui na Terra. Todos nós temos de passar por provações. Todos nós temos de passar por dificuldades medianas, digamos assim, que sejam riqueza, pobreza, dificuldades físicas, dificuldades psicológicas, dificuldades afetivas, traições, entre um tanto de outras coisas que nós passamos pelo mundo. Temos de passar por tudo isso porque são lições que nos tornam melhores, que nos tornam mais pacienciosos, que nos tornam mais amáveis. Vamos aprendendo a perdoar. Nós vamos nos corrigindo com o passar do tempo, vamos nos conhecendo mais, sabendo aonde que devemos domar ali más inclinações. E vamos caminhando. Porém, muitos de nós não querem seguir esse curso de só provações. Às vezes eles trazem também expiações. E quando é não querer dessa maneira? É quando nós abusamos do excesso, quando nós excedemos no mundo. Quando excedemos em cima do outro, quando prejudicamos o outro, quando levamos vantagem, quando traímos, quando roubamos, quando somos ingratos. Aí nós estamos abusando um pouquinho do nosso semelhante. Tendo esses abusos, Deus precisa nos mostrar que nós não devemos ser assim. Só que, se Ele viesse só nos dizer, como muitos pais de hoje, só dizem assim, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, mas não se levanta e age e mostra para o filho que não pode mesmo, o filho continua fazendo. Mas Deus não é assim. Deus corrige de verdade. Se porventura o seu filho errou, Ele faz com que o seu filho reconheça que errou. E como que é isso? Pela lei de causa e efeito. É onde vem as expiações. Tá? E o que são as expiações? Eu já disse o que são as provações, que nós devemos passar pelas dificuldades medianas do mundo. Medianas porque não chegam a bater com muita força em nós. Nós não sofremos tanto. Mas sempre tem aquelas pessoas que parecem que estão sofrendo demais. Às vezes é uma doença que vem e bate com tanta força no ser que a pessoa sente aquela dor do corpo, aquele calafrio. Ou é muita ingratidão por parte dos filhos, a ponto dos pais passarem dificuldades financeiras, dificuldades físicas, entre tantas outras dificuldades que vêm até nós, que muitos até desistem de viver. Outros chegam a ficar até loucos. Outros nascem com idiotia. Outros já nascem com alguma doença, que muitos perguntam assim, mas por quê? Nem nasceu direito, não tem erros direito e já nasce com essa doença. Por que que isso acontece? Nada é por acaso. Todos esses sofrimentos são nada mais, nada menos a consequência ou as consequências da verdadeira infelicidade praticada lá atrás. O que eu estou querendo dizer? Que essas dificuldades que estamos passando agora, essas expiações, na realidade não é uma infelicidade. E principalmente quando nós aceitamos e superamos. Quando aceitamos as dificuldades, principalmente as extremas, as chamadas expiações, independente da dor, cegueira, surdez, doenças que parece que não saram mais, câncer, dificuldades financeiras extremas, dificuldades afetivas extremas. Quando nós aceitamos, mas também buscando superar, mas com a aceitação de que tudo vem de Deus, nós estamos recebendo ali uma bênção. Essas expiações são uma bênção, que vão fazer com que nós possamos aprender
a evitar a verdadeira infelicidade. Porque isso nós estamos, digamos assim, pagando. Nós estamos restituindo aquilo que nós devemos ou fizemos de errado lá atrás. Muitas vezes também são com os filhos. Os filhos às vezes são muito difíceis. Os irmãos são muito difíceis. Por que isso? Talvez nós os prejudicamos lá atrás. E agora nós estamos buscando restituir, mas estamos tendo alguma dificuldade. Porque essas pessoas que vêm em nossas famílias e nos repelem, elas sentem alguma coisa, sentem que foram prejudicadas por nós, mas não sabem exatamente como nem o porquê. Tá? Mas vamos retratar então o que é a verdadeira infelicidade. A verdadeira infelicidade é quando eu traio a esposa ou o esposo. É quando eu roubo o meu semelhante. É quando eu levo vantagem na minha profissão, seja ela qual for, em cima do meu cliente ou do meu paciente. É quando eu não cuido dos meus pais, eu não honro eles de verdade como eu deveria, eu não cuido deles na velhice. É quando eu sou orgulhoso, vaidoso e egoísta, não busco auxiliar o meu semelhante, porque está escrito, fora da caridade não há salvação. Fora do auxílio para com o meu semelhante, não há salvação. E eu vou aprender as duras penas que eu devo ajudar o meu semelhante. Essas são a infelicidade real pelas quais nós passamos, quando nós prejudicamos o nosso semelhante, quando de alguma maneira ele perde alguma coisa por nossa causa, ele sofre por nossa causa, ele chega a perder até a existência por nossa causa. Outra coisa também, festas vãs, a luxúria no mundo, a gula no mundo, entre tantas outras coisas que fazemos que nos prejudicam. Prejudica o corpo. A boemia, né, tão conhecida, que muitos praticam, bebedeira, só festas, etc. Então isso prejudica o ser, prejudica o seu corpo, prejudica o seu espírito, tanto com obsessões, quanto também doenças que vêm até o corpo. E isso depois ele vai ter de, com Deus, se acertar. Então essa é a infelicidade real. Os nossos excessos em cima do nosso semelhante, que nos traz consequências. As consequências que vem dizer aqui no capítulo. Ele vem nos dizer assim, que o que achamos que é infelicidade. Nós achamos que a infelicidade está na miséria, no fogão sem lume, no credor ameaçador, o cobrador, né, um exemplo, no berço vazio do anjo que sorria, algum ente querido que a gente perdeu, ou algum filho que mal nasceu, de repente ele se vai, nas lágrimas de alguma tristeza, de alguma dificuldade, os corações partidos, a angústia da traição, a nudez do orgulhoso que gostaria de se cobrir de púrpura, mas no momento está com farrapos mal cobrindo o seu corpo, entre tantas outras coisas que nós chamamos de infelicidade. Na realidade, isso, como eu disse, são as consequências do mal que fazemos ao outro. Então muitos vão dizer assim, então quer dizer que a gente tem de pagar pelo mal que a gente fez na mesma moeda? Tá, e às vezes até mais. Por que até mais? Tem uma passagem que vem nos falar de Zaqueu. Zaqueu é tido como, lá no Evangelho, líder dos publicanos, né, dos cobradores de impostos. E é dito que ele queria falar com Cristo de alguma maneira. Então ele sobe a uma árvore, o Cristo o vê, e ele diz assim, Zaqueu, desce rápido, porque eu preciso me alojar na sua casa hoje à noite. Zaqueu desce feliz, e o Cristo vai ter com ele em sua casa. E naquele momento lá, né, Zaqueu estava tão feliz e diz assim para o Cristo, que ele dará metade dos seus bens para os pobres. E se ele prejudicou alguém, ele pagará quadruplicado. E muitos perguntam assim,
Gente, pagar quadruplicado, para que isso? Basta restituir lá o que era do outro, né? Se, um exemplo, se roubou os R$ 100, devolve R$ 100 e está de bom tamanho, né? Ou se fez perder um carro, dá um outro carro, só paga na mesma moeda. Acontece que, muitas das vezes, quando prejudicamos alguém, esse mal pode duplicar, pode triplicar ou até quadruplicar. Como assim? Vou explicar. Vamos supor que existe ali um grupo de mulheres e que elas gostam de fofocar, tá? Eu estou falando das mulheres, mas porque as mulheres conversam mais, né? Mas poderia ser homens também. A cara que ela fez aqui. Mas tudo bem, né, Ivonete? Aí tinha um grupo de mulheres ali conversando da vizinha, né? Olha, a vizinha ali tá traindo o marido. Tá. E é um casal que tem filhos, e essas mulheres estão falando da vizinha. Tem filhos com o marido, já está casada há muito tempo com o marido, né? Só que alguém escuta a fofoca delas e vai no ouvido do marido. E homem, todo mundo sabe como que é. As esposas sabem muito bem que quando o marido põe uma coisa na cabeça, até tirar daquilo é muito difícil, né? E principalmente falando de traição. Quando o homem ouve falar que está sendo traído pela mulher, enquanto ele não tira aquilo a limpo, ele fica com aquilo na cabeça há muito tempo. Tá? E aí então, este marido briga com a mulher de tudo quanto é jeito, mas a mulher fala que não está acontecendo nada, ele não acredita, pede separação. Só que era um casal que se amava muito, mas por causa de uma fofoca, que as pessoas falam que é pequenininha assim, causou a separação, separou, tá? Ele amava demais ela, e ela amava demais ele. Ele acaba entrando para bebedeira, se torna um alcoólatra. E ela amava demais ele. Só que, como houve a separação, tentou reconciliar, não deu certo, passou um tempo, ela não aguenta e pratica o suicídio. Tá? Ele entrou na bebedeira, ela se suicida, só que eles tinham filhos. E o trauma que os filhos não levaram de tudo isso? Vocês viram o que uma pequena fofoquinha pode fazer? Pode separar casais, pode despedir pessoas que não fizeram isso ou aquilo de errado. E nós podemos observar que isso acontece todos os dias, em todos os lugares. Alguém é prejudicado por causa de uma fofoca, por causa de uma mentira, por causa de uma coisinha que alguém fez e disse, ah não, isso aí é coisinha à toa. Mas desfez ali coisas que as pessoas passaram anos construindo. Né? E infelizmente essas novelas ensinam muito isso. Né? Nós vemos nas novelas aí, os filhos tramando contra os pais, esposo tramando contra a esposa tramando contra o esposo, e nós vemos isso o tempo inteiro. Fofoca é a coisa mais normal, a gente vê isso em novela. Né? E como nós gostamos de modas, né, muitas pessoas não copiam só as roupas, não. Copiam também as ações, infelizmente. Tá? Então, por isso que Zaqueu disse assim, eu pagarei quadruplicado, porque pode acontecer. O mal que a gente faz a alguém pode causar um mal maior do que a gente imagina. Por isso que às vezes a gente tem de espiar um pouquinho mais por causa disso. Vamos entender então que ninguém quer que nós passemos por sofrimentos extremos. Deus não quer que nós passemos por tudo isso. Mas o que acontece? O nosso Pai, ele é muito amoroso, mas ele também é justo. Tá? Ele quer que plantemos o bem, mas se plantarmos o mal, nós precisamos perceber que o mal não é uma coisa boa. E a única maneira de percebermos isso é recebendo aquele mal que praticamos com o nosso semelhante. Tanto que na época de Moisés, para ele fazer aquele povo bárbaro da época, que ele havia tirado do Egito, perceber o que eles faziam de errado, ele estipula a lei olho por olho e dente por dente, para que, de uma maneira bruta, mas porém, o que ele acreditava que é sensato na época, perante a ignorância das pessoas, porque elas não iriam entender de outra forma. Então, se alguém fosse lá e prejudicasse e arrancasse o braço do outro, ele teria de perder o braço.
Se porventura alguém fosse lá e tirasse a esposa do outro, a ponto dela vir a morrer, ele tinha de perder a esposa também para compensar. Olha como que era isso na época. E muitos vão dizer, tá, se nós então seres humanos não podemos aplicar isso, Deus pode? Deus o faz, porque ele percebe que é a única maneira de nos corrigir. Só que tem uma coisa, não quer dizer exatamente que nós vamos ter de restituir ao outro exatamente o que fizemos a ele. Pode ser que com o passar do tempo, entendendo as leis de Deus e praticando-as, as nossas dívidas para com Deus e perante o nosso semelhante possam ser amenizadas. Tem aquela história clássica de Saturnino, lá do livro A Vida Escreve, no qual, vou resumir a história toda, numa encarnação anterior, ele era um senhor, né, um senhor de engenho, de fazenda, e ele fez um funcionário perder um braço. Sem necessidade, ele abusou de seu poder. Então, na espiritualidade, ele pede para que ele viesse uma existência seguinte e, para compensar o que ele fez, ele perdesse o braço também. Mas o que acontece? Ele vem a essa existência seguinte e, desde novo, ele busca praticar o bem, respeitar o seu semelhante, valorizar a todos à sua volta. Ele se torna espírita e todos o conheciam como a caridade em pessoa. Mas aí, em um determinado momento, a expiação chega, porque a expiação chega para todos que porventura ainda têm de restituir ao seu semelhante. Em algum momento a expiação chega. E chegou para ele. Ele tem um acidente no seu trabalho. Correm com ele para o hospital. O médico diz assim, olha, você teve muita sorte. Era para você ter perdido o braço. Mas nós fizemos tudo o que era possível, você só vai perder o polegar. Olha só, né? Por que isso foi amenizado? Mesmo assim ele fica triste. Ele fica imaginando, gente, eu busco auxiliar o meu semelhante o máximo que eu posso. Acontece isso comigo por quê? Mas aí numa reunião espírita da casa na qual ele frequentava, o mentor lhe fala isso. O que aconteceu? Que era para ele ter perdido um braço. E por mérito, por nessa existência, ele ter buscado a todo custo ser caridoso e auxiliar o seu semelhante, ele só perdeu o polegar. Isso é para quem tem mérito. Quem não tem mérito terá de pagar centio por centio aquilo que fez de errado para com o seu semelhante. E para poder finalizar, eu separei um texto do livro Palavras de Vida Eterna, diante da justiça. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Escribas e fariseus assumiu atitudes na pauta da lei antiga, olho por olho, dente por dente. Atacados, devolviam insultos. Perseguidos, revidavam cruéis, quer dizer, se vingavam. Com Jesus, porém, a justiça fez-se a virtude de conferir a cada qual o que lhe compete, segundo a melhor consciência. Ele mesmo começou por aplicá-la a si próprio. Enredado nas trevas pela imprudência de Judas, não endossa condenação ou desforço. Abençoa no dia seguinte, na certeza de que o amigo inconstante já carregava consigo mesmo infortúnio suficiente para chorar. Ainda assim, porque o Mestre nos haja ensinado o amor sem lindes, isso não significa que os discípulos do Evangelho devem caminhar sem justiça na esfera das próprias lutas. Apenas é forçoso considerar que, no padrão de Jesus, a justiça não agrava os problemas do devedor, reconhecendo-lhe, ao invés disso, as necessidades que o recomendam a compaixão, sem furtar-lhe, sem
dar-lhe a chance, as possibilidades de reajuste. Quer dizer, a espiritualidade, o Cristo, tem compaixão para conosco perante os nossos erros, perante a nossa ingratidão, tanto com o nosso semelhante, quanto para com Deus. E a partir do momento que erramos, Ele nos dá as condições nas quais precisamos para nos reajustar uns com os outros. Quer dizer, não existe essa coisa de inferno eterno, que muitos acreditam nisso. Ah, vai para o inferno aquele que roubou, aquele que matou, já está destinado ao inferno eterno. Não é assim. Todos nós que erramos nessa terra, independente do erro, nós vamos poder restituir, sim, levando menos ou mais tempo. Vai sofrer um pouco menos ou mais na carne, sim, reencarnado, tá? Mas ninguém vai para o inferno. Todos nós, nessa terra, vamos ter a oportunidade, sim, de restituir os nossos atos. Vamos lá. Apenas é forçoso, esse eu já falei, se ofensas, pois, caírem-te na alma, compadece-te do agressor e prossegue à frente, dando ao mundo e à vida o melhor que possas. Aos que tombam na estrada, basta o ferimento da queda, e aos que fazem o mal, chega o fogo do remorso a combulir-lhes o coração. Muito bom. No livro O Espírito da Verdade, vem nos dizer sobre o juízo final. Porque tem muitas religiões que falam do juízo final, né, que ele é um só, será determinado o inferno ou o céu eterno e pronto. A doutrina espírita vem nos dizer que esse juízo final ele existe, mas é no final de cada reencarnação. Cada reencarnação é feito um balanço das nossas existências e o que nós já conseguimos ali aprender e também restituir, e nós vamos para a reencarnação seguinte com base no juízo da reencarnação anterior. O que quer dizer? A gente desencarna, faz um balanço do que teve de produtivo e do que não teve, tal qual o caso do Saturnino. Ele foi para a espiritualidade, a consciência pesou, ele viu o mal que fez. Ali mesmo, junto com a espiritualidade nem precisou dizer para ele, olha, você vai ter de restituir isso ou aquilo. Ele já sabia. E ali ele pede, olha, eu cometi isso de errado, eu quero restituir. E a consciência estava ali, ó, pesando-lhe a mente. Então ele tem uma oportunidade na existência seguinte. E lembrando que o que mais pesava nele ali era a consciência, quando ele estava desencarnado. Ele sofria mais por causa da sua própria consciência, de perceber que fez um erro, desperdiçou a oportunidade de servir e acabou prejudicando o seu semelhante. E nós vamos aprendendo com essas lições que o Evangelho, que essas literaturas xaverianas nos traz, nos dando a oportunidade de perceber muitas coisas que ainda não temos noção, mesmo não passando por elas. Isso é bom porque nós evitamos de fazer um mal a um semelhante, porque nós já sabemos as consequências. Mesmo assim, apesar de parecer óbvio, de fazer mal a alguém, a gente já sabe que é um mal, né? Mas devido à nossa ignorância ainda, a gente faz achando que não vai ter consequências. E é por isso que o Evangelho vem reafirmar a nós, tem consequência. Fez o mal, plantou, terá de colher. Essa é a justiça divina. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho do que é a infelicidade real e suas consequências, conforme está aqui no Evangelho, para que nós possamos ir interiorizando esses conhecimentos e caminhar um pouco mais próximos de Deus, buscando fazer ao outro o que nós gostaríamos que nos fosse feito. Eu deixo aqui um abraço a todos.